Então, vamos ver com o Geraldo aí, a questão da periculosidade. Não, é porque parece que havendo uns questionamentos sobre isso aí. Será que tem alguma coisa, alguém sabe de falar sobre, ou citar da mesma forma? Quem comentou aquele dia bem foi... Você sabe alguma coisa aí? Da taxa? Hã? Não, parece que houve uma alteração aí. O Rally parece que trouxe... tinha umas empresas entrando na justiça. Com recurso, né? Com recurso, né? E parece que teve uma nota para suspender a aplicação. É isso aí que eu queria saber, se tem... inclusive as duas empresas que tem os motoqueiros, por enquanto, não quer pagar, não vai pagar. E aí fica que a situação. Daí, tu sabe... Pode falar, Ronaldo. Pelo que nós discutimos aqui na reunião anterior, Geraldo, isso aí foi suspenso provisoriamente, enquanto se... Por quê? O que nós falamos? Agora eu relembro. Porque ficou viciado a aprovação dessa periculosidade, porque não ouviu a outra parte empresarial. Chegou-se a um consenso sem ouvir a parte empresarial. Então ficou viciada essa decisão. Por isso que o Ministério do Trabalho suspendeu provisoriamente. Então quer dizer que ela está suspensa, não é só as empresas que entraram na justiça? Não, está suspenso isso aí. Beleza. Alguém quer comentar mais alguma coisinha? A portaria 1930, 16 de dezembro de 14. É a portaria do Ministério do Trabalho, que foi que suspendeu essa portaria que regulamentava as atividades de motocicleta como perigosas. Repete o nome de novo, hein? É a portaria do Ministério do Trabalho, 1930, de 16 de dezembro de 1914. Foi publicado, está suspenso. Ok. Com o Zé Walter aqui agora, ali de cá, mudou. Prolabore aí, retirada Prolabore. Já foi falado muito aqui e a gente fica feito ioiô. A pessoa que é responsável pela empresa, que tem meios de subsistência, não necessitando da empresa, como é que fica sobre Prolabore? Porque a pessoa não quer fazer retirada Prolabore. Qual que é o posicionamento e qual o direcionamento para nós, profissionais? Rona, quer comentar aí? Passa o microfone para o Geraldo falar aí. Eu, no meu entender, se ele exerce atividade na empresa, ele tem que ter o Prolabore. Porque a Previdência, ela incide sobre remuneração. Então, se está exercendo atividade... Agora, no meu ponto de vista, então, matriz e filial. Se ele trabalha nas duas, mas fazer a retirada só numa, aí eu concordo. Mas ele tem a empresa, ele é administrador, ele exerce atividade, trabalha, então ele tem que ter, nem que seja um salário mínimo. Até aquele cotista que trabalha, exerce atividade na empresa, eu estipulo um Prolabore para ele. Trabalhou, recebe e paga a Previdência. Essa é a minha propositura. Rona. Viu, Zé Valdo, tem uma possível ação aí previdenciária. Esse cidadão, ele não contribui para o INSS em fonte nenhuma, embora você disse que ele tem outras fontes de renda, mas não contribui, né? Contribui. Ele já contribui no teto máximo? Não, me parece que não. Certo. Se ele não contribui... Zé Valdo, pega o microfone aí. Se ele não contribui com a Previdência Social e presta serviço da empresa, ele é obrigado a contribuir. Se ele não contribui até o teto máximo, mas ele desempenha atividade na empresa, em uma possível fiscalização, ele vai ter que contribuir. Ele não pode deixar de contribuir uma vez que ele presta um serviço naquela empresa. Correto.
Então ele só deixará de contribuir se ele já contribuir com o limite, né? O teto limite. Exatamente. Mas aí vem aquele outro detalhe. Ele vai deixar de contribuir. Mas, e a retirada? Porque a empresa que não é do Simples, aí o INSS não vai querer os 20%? Com certeza, não vai cobrar sim, vai cobrar o valor da retirada. Prolabore Então tem que ter retirada. Tem que ter retirada Prolabore, até para segurança sua como contador, né, Zevaldo? Porque correto. Amanhã vai ficar difícil você debater isso na Previdência Social. Tranquilo. Deixa o Everaldo comentar. O Geraldo falou tudo a respeito desse assunto, certo? E o Ronan complementou. O Geraldo falou, se ele trabalha, tem que ter o Prolabore dele. Isso não deve ser exigido. Agora, quanto à contribuição, se ele recolhe o teto máximo, aquela parte que superar o teto máximo, ele não vai recolher os 11% dele. Mas os 20% vai ter que recolher, sim, senhor. Total. Satisfeito. Se tiver 10 empresas, cada uma tem um salário mínimo, dá o quê? 7 mil reais. Né? Dá 7 mil. Então ele vai ter, a empresa vai ter que pagar sobre os 10 salários mínimos e ele vai pagar os 11% até o teto, que é 4 quanto? 390. 4,390. Não sei, hoje eu procurei e não encontrei. O teto? 4,390. Para 2015? Não, para 2015 não saiu ainda não. Mais algum questionamento a respeito do Prolabore? Não, né? Não. Aproveitando que o presidente chegou aqui, né? Vamos ouvir a mensagem da Bem, semana. Pessoal, essa mensagem, todo ano a gente fala ela, porque está começando o ano, né? E a gente gostaria, só ligar aqui, ó. Só ligar. F5. Como que é o negócio? F5. F5? F5, tá bom. Não vai cantar, não? Vamos todos fazer? Quem quiser ter um amigo, quem dê e com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nossos passos felizes vão ficar. Esse sonho que vamos ter. Outro dia nasce, não vem cada amanhecer. Esse que vamos ter. Outro dia nasce, não vem cada amanhecer. Esse ano quero mais no meu coração. Quem quiser ter um amigo, dê amor. E com ele caminhamos todos juntos sem parar. As vezes não vão ficar. Se esse pronto. Feliz ano novo para todos vocês, pessoal. Sende aí para nós. Vamos ali com o Wagner, então.
Demissão. Você me permita? Ué, amanhã não providenciar essas luzes, viu? Está queimada? Amanhã nós vamos olhar isso lá, rápido, não? Corta, tá? Não, pode deixar. Gravou. Fala, Wagner. O funcionário já matou 3 dias de trabalho, hoje foi o 4º dia. E todos eles fez advertência. Só que, porém, a funcionária não quis assinar a advertência, mas a funcionária que estava testemunha assinou lá como testemunha. Lá. Isso aí pergunto aos colegas aqui, questão de justa causa, demissão sem justa causa? Quando você passa o microfone para dar eu, Ronan, quer comentar, Ronan? Pois é, mas ele falhou ao trabalho, não justificou. O que ele disse na ausência dele do trabalho? A 4ª vez seguida. 482? Está certo? Se é 4 segundos, não tem jeito de ter dado a mês seguinte, não. Alternadamente. Uma quinzena, depois daí 15 dias outra. Bom, eu vou dizer pouco para você. Eu vou dizer para você que a demissão por justa causa em cima disso vai depender muito da cabeça do juiz. E é uma situação que o empregador terá que ter habilidade em tomar, certo? Talvez seja melhor, já que o empregado demonstrou isso aí, ele já demonstrou aí uma indisposição para o trabalho. E hoje na justiça, lá com o juiz, é um pouco diferente. Ele pode ter, eu não sei, aí vai depender do salário do empregado, da condição do empregado. Se for um salário pequeno, é melhor ele às vezes indenizar esse aviso, ou então dar um aviso prévio indenizado, já está de aviso mesmo, certo? De que tomar uma decisão dessa, por esse motivo, uma demissão por justa causa. A lei, isso aí pode até caber, sim, uma demissão por justa causa, mas depois ele vai para a justiça, e lá vai ficar difícil para o empregador. O que eu posso dizer para você é isso. Então, é usar da habilidade. Usar da habilidade com esse empregado. Ele já demonstrou que não quer trabalhar. Não justificou as suas ausências. Principalmente se for um salário baixo. Porque ele vai para a justiça, sim. Ele poderá o empregador querer demitir por justa causa, ele vai ter que pagar um honorário do advogado. Este honorário poderá ser superior ao salário do empregado, mesmo indenizando o salário dele, às vezes até mais vantagem. É o que eu posso dizer para você como contador. Uma vez nós nos reunimos aqui em prol da nossa sabedoria, em prol da nossa habilidade profissional. Eu quero dizer para você isso. André, comenta. Ronan disse tudo aí, porque é muito complicado levar esse processo adiante e corre o risco da reversão, aplicando o artigo 483, por dispensa indireta. Não, hoje, infelizmente, inclusive, para encaminhar como justa causa, nenhum dos sindicatos estão querendo fazer. Pode fazer, mas não... Pois é, mas eles já mandam para o Ministério para ver se você faz lá. Na homologação do sindicato, eles não consideram justa causa. No Ministério do Trabalho. Por justa causa, né? Correto. Pode falar. Tem aqui alguma cláusula nesse artigo, alguma letra que fala que falta habitual ao serviço, tem? Pode... Sobe aí. Tá aqui, ó. Sobe aí. Constitui justa causa para a rescisão de contrato de trabalho. Se existisse aqui assim, ó, falta habitual ao serviço. Veja a letra E aí. Se existir, eu não vou nem ver, hein? Se existisse aqui falta habitual ao serviço. Vê a letra E aí. Da letra C, eu não estou falando que existir, não, pelo amor de Deus. Se existir isso, vamos pegar essa CLT e rasgar, que não vale nada, certo? Vamos ver aqui? Se existir, tá bom? Vamos ver. Aí, ó, desídia, falta. Entra aí.
Decídia no desempenho. Desídia. Embriaguez, não tem. Preguiça, mau desempenho. Não tem. Falta. Não tem. Deixou de ser. Não tem. Entra aí. Desídia, não- Everaldo. Calma aí, presidente. Desídia é no indisposição, desempenho. não querer desempenhar a função, não trabalhar, é isso aí, Não, ausentou mas- o trabalho. Não, eu estou falando o seguinte, eu estou falando para você, para mim, teria que estar na CLT. Se a CLT se quiser, ó, é falta habitual serviço, constituía, podia. Mas esse decide, e você vai interpretar N e N coisas, eu estou com vocês, certo? E está faltando, Ele decide, certo? Isso aqui decide o desempenho, isso aí é coisa para inglês ver, ó, e aí vai espichar. Põe no Google aí certo? para que é decide. Então, agora, se tivesse escrito, Ronan já disse lá. Agora é o seguinte, e pior que existe artigo na CLT que é bem claro, certo? Está bem claro aqui no artigo CLT, que fala, não, isso aí já passou, agora se diz isso aqui, ó, disse, é muito relativo isso aqui, gente. Agora, vamos supor, decide, o cara está trabalhando, mas ele fica encostadinho lá, ó, certo? É decide também, o cara faltou, certo? Então, é muito relativo isso. Agora, se tivesse especificamente, para mim tinha, falta habitual serviço. Não tendo, vamos largar de mão, que não vai chegar lá não. Vamos ouvir o Ronan aqui só um pouquinho. Só para dizer para os senhores o quanto a nossa profissão é realmente. Ontem eu fui deitar para dormir às 9 horas. Falei para minha esposa, eu quero dormir bastante hoje. Deitei 9 horas. Quando foi mais ou menos próximo à meia-noite, 11h30, um cliente amigo, mas ele nunca ligou para mim à noite, sabe? 11h30 o telefone chama, eu não vi o número, não estava identificado. Atendi, era o cliente lá com 13 empregados com problemas, exatamente situação semelhante a essa. Ele desesperado, o que é que eu faço? Eu não estou para entrar em desespero. Vocês imaginam o quanto nós somos solicitados. É o caso do senhor Wagner. Numa situação dessa, é você transmitir para ele. Fala, olha, faça isso. Dá um aviso prévio ali para ele, ou que se você achar até melhor conforme a situação, se ele não trabalhar com valores, avisa com 30 dias de antecedência, senão indeniza o aviso dele, sabe? Só para completar, se me permite, olha bem, o Wagner, você faltou, ele descontou o dia, descontou o remunerado, vai punindo ele em cima do salário dele, que ele vai quietar, certo? Férias também, tudo isso vai punir ele. Agora, mandar embora é muito relativo, eu concordo com ele, porque não existe especificamente. Agora, lá na CLT, está bem claro, faltou meia hora, é motivo de perder a meia hora, não é, Geraldo? E perder o repouso, não é? Faltou 5 minutos, é muito relativo, né? Sim, não, 10, quanto? 10 minutos. Perde os 10 minutos e perde o repouso, aí ele quieta. Geraldo. Essa questão é bastante complexa. Olha a situação. Dependendo, talvez seria melhor, igual o Ronan falou, indenizar esse aviso. Vou citar um caso de vidraçaria. Eu tinha um cliente de vidraçaria, ele não deixava empregado trabalhar de aviso. Por quê? Acontecia. Não é todos os empregados. Às vezes o cara machucava, aconteceu nessa vidraçaria, o cara machucou para poder acidente de trabalho e pegar a estabilidade da empresa. Então, olha aí, às vezes bota um cara desse de aviso, ele vai trazer mais transtorno para a empresa. Agora, se caso ele quiser colocar de aviso, ele vai faltar, corta esses dias que ele faltou, porque é direito do empregador, descanso semanal remunerado, e se tiver falta que vai diminuir as férias, é o único direito que o empregador tem, seria aplicar isso aí, né? Agora, dependendo da situação, igual o Ronan falou, indeniza isso, deixa embora e esquece. Geraldo, então aquela propaganda do governo é correta, né? Ô, vamos sair. Não, hoje não dá, que hoje já aconteceu um acidente comigo aqui. Mas é verdade isso aí. Ele não deixava mais, porque aconteceu com ele, o cara deu aviso para ele, o cara machucou. Machucou e pegou a estabilidade. Tolerar um cara desse mais um ano. Entendeu? Deixa eu falar aí, depois o Cícero fala. Como foi o programa? Não entendi, não. Esse caso, como o Ronan falou, a Daíra, a respeito de você dispensar, né, abrir mão. Só que você vai fazendo isso, você vai abrindo precedentes também para os demais funcionários. Se uma empresa tem 10 funcionários, você abre esse precedente. O próximo vai começar a fazer corpo mole também para poder, daqui a pouco, ser indenizado desse também. Então, eu falo para o empregador, você tem essa opção e essa. Agora você decide, quer dizer, o que eu falo? Eu
corro o risco de gastar um pouquinho mais com a questão do advogado, alguma coisa depois, mas para servir de exemplos demais, para você não abrir precedente. Só dessa forma. Deixa o Cício comentar aí. Na verdade, eu queria acrescentar uma outra dúvida dentro desse assunto. Na semana do Natal, começou dia 22, o funcionário já faltou, 22, 23. Aí o cliente, o meu cliente, o empregador, ele já deu um recesso da semana do Natal. Agora o funcionário voltou e pediu conta. Aí a minha dúvida é exatamente essa, a dúvida do meu cliente. Ele está querendo dispensar esse funcionário lá no último dia que ele trabalhou, que foi dia 18. Porque ele já não abria no sábado, que é dia 19. Aí depois veio fim de semana, veio a semana do Natal. Complicado. Aí eu falei, não deveria, porque ele é mensalista, né? Aí eu queria ver a opinião do Adair. Porque o funcionário voltou e pediu conta. Mas aí o meu cliente quer que faça a rescisão lá com data do dia 18, que foi o último dia que ele trabalhou. E aí, como é que fica esse recesso? Que foi né, o recesso foi vamos ouvir o Adair, aí depois que deu, né, por conta, né? Me permita, deixa quem não sabe menos, para depois o Adair matar, né? Tá bom assim? Me permita, eu primeiro, porque eu não sei esse caso aqui, vou dar minha opinião, piteco, certo? É como, vamos falar da geologia, né? Então, na minha concepção, o Adair vai matar. Então, ele faltou. Então, na minha concepção, ele vai sair, no dia que ele voltou, ele pediu para sair. Na minha concepção, ele faltou aqueles dias. Do dia 18 até hoje. Então, aí ele voltou hoje e pediu demissão. Ele faltou e perdeu o descanso remunerado que ele tinha. Aí faz a rescisão no dia que ele voltou, perdendo o descanso remunerado. Ele lança tudo falta. Mesmo que a empresa concedeu esse recesso. Sim. É porque ela concedeu o recesso do dia 23, que foi véspera de Natal, 24, né? Descanso remunerado. Então, chegou a vez de quem sabe falar. Fala aí, Daí. O aviso prévio é iniciativa do empregado. Então, não há como o empregador mudar a data. Tem que ser iniciativa dele. Então, e além disso, formalizado o documento, vai contar a partir do dia seguinte. Está na IN 15, a própria CLT. Posso passar a foto, então? A dúvida é o seguinte, porque a empresa concedeu esse recesso por liberalidade. E aí o funcionário já sabia desse recesso, mas já emendou bem antes, né? Então a dúvida é essa. Eu vou lançar falta nesse recesso? Não. Após o recesso, foi hoje. Peraí, vamos ouvir. Peraí. Até o recesso, se aplica as regras normais, como se não tivesse ocorrido nada. Certo? Ou seja, corta as faltas, paga o que deve e tudo bem. O que questiona aí, o que é questionado aí, é como o patrão concedeu o recesso seria remunerado? Sim. As faltas dele corta. O repouso remunerado corta. E o recesso considera normal. Remunerado. Isso. E o aviso prévio conta-se a partir da emissão. Comentar, Ronan? IN 15. É isso. Olhando pelo lado do empregador, o último dia efetivamente trabalhado mesmo do funcionário foi dia 18, numa sexta-feira. E aí ele já sabia que dia 23 ia entrar de recesso, então ele faltou já dia 22, dia 23. Acho que o Daí definiu direitinho aí, né? Então isso aí pratica isso aí. Eu despego o microfone e passo para o Wagner ali. Wagner quer... Só para concluir aquela pergunta minha lá, mesmo ele não tendo um ano de casa, esse acerto dele tem que ser homologado lá no Ministério do Trabalho? Se for por justa causa, sim. Agora, se for um acerto normal, não. Agora, se você for colocar como justa causa, aí tem que fazer homologar perante o Eudes. Você quer falar não, Eudes? Morreu aí. Esses dias eu trouxe um questionamento aqui e eu não sou bom nesse trem, eu vou ver. Empregada doméstica de salário maternidade, fracionado. Como é que calcularia a GPS dela? Quem sabe aí? Pode dar um palpite. Como é que é o negócio? Fracionado. Empregada doméstica. Entrou de salário de maternidade, vamos supor, dia 12, uma hipótese. Então, começou a receber dia 13 para frente. Até dia 12 ela era remunerada. Como é que calcula a GPS dela? Até o dia 12, você vai calcular sobre os 20%
da GPS sobre a proporcionalidade daqueles dias, 12. E a partir do dia que entrou ser maternidade, só os 12% da parte do empregador. Então você tem que fazer 2 cálculos, somar os 2 e já emitir uma guia só. Certo. Aí até então eu acertei. Agora, minha questão é como que... Porque a GPS você tem que pôr base de cálculo lá, não tem não? Para fazer a GPS? Não? É só jogar o valor. Você preenche o valor, calcula, a GPS ela sai com o valor já. Se você for lá no site para emitir a GPS, você tem que colocar o salário da base de cálculo para gerar a GPS. Mas se você vai fazer o carnê, você calcula, jogou os 20% sobre os 12 dias e 12% sobre os 18 dias, né? Que são ali os 30 do mês. Teria que fazer manual lá pelo sistema do eletrônico da não tem como fazer. Não, aí ela não vai fazer dessa forma, não. Aí você teria que achar um parâmetro para o sistema jogar. Porque aí que o bicho está pegando, porque ela falou que não tem jeito de fazer. Eu falei, então. Mas tem o código de recolhimento para licença de maternidade lá da GPS, licença de maternidade, que é o 12%. Tem. Diferencia o código, se você fizer dessa forma. Pois é, mas então, os 12 dias ela informaria uma base de cálculo. Isso. E... quando você informa lá que é salário de maternidade, vai calcular só a parte do empregador. Só a parte do empregador, só os 12%. No site tem esse. No site lá, você tem que levantar o código lá. Ou então fazer manual e joga no recolhimento na guia, porque quando... entrou em licença de maternidade, a própria INSS já vai fazer o recolhimento, a dedução de 8% do salário da maternidade. Porque a empregada doméstica parece que quando recolhe o fundo de garantia, só faz a CFIP, né? A GPS faz a GPS manual é normal, mesmo, né? Manual, porque ela não aceita, ela gera a relação, a RE todinho, mas não gera a GPS no programa do CFIP, não. Ah, tá. Mas você faz cálculo diferenciado só se você passar do dia 15. Não, porque é competência, não é competência. Quer dizer, 12 dias é por conta do... 12 dias ela trabalhou normal. A partir do 13º dia, ela não trabalhou. Então, eu vou explicar para ela lá isso aí. Esse benefício também não vai estender. Benefício do... Fala aí, fala no microfone. Não é 15 dias que teria... Antigamente, auxílio-doença era 15 dias, né? Era. Agora, a empregada doméstica agora também, ela, vamos supor, esse caso aí, eu não li... Mas é salário maternidade. Não é salário maternidade. Maternidade. Essa maternidade aí também não vai abonar também isso aí, não? Ele vai... Não, aí ele tem... Pelo menos lá na medida provisória não se falou, né? 15 dias. A medida provisória não se falou em... Não, mas o salário maternidade, o patrão não tem 15 dias, não. A partir do atestado... Só o benefício, auxílio-doença, né? As viúvas novas agora que danou, né, rapaz? Agora não tem jeito dos Ricardão botar a banca lá, né? Vamos lá, então. O negócio dele é passar as obrigações tudo para os empregadores, rapaz. No Nicanor ali, o microfone para o Nicanor ali. Vai passando aí, Geraldo. Passa para o Dair. Chega no Nicanor. Faturamento aí, Nicanor. É o seguinte, 2 pessoas abriram uma empresa. Enquadrou-se no Simples, normal, né? Posteriormente, eles abriram uma outra empresa. Os 2, mais o pai de um sócio. Mora no Mato Grosso do Sul. Bom, eu fiquei sabendo que o pai dele tem outra empresa no Mato Grosso do Sul. Eu pedi a eles que eles fornecessem para mim o faturamento da empresa que o pai dele é sócio lá, para a gente controlar o limite, de ultrapassar o limite do Simples, né? Bom, agora estão abrindo a terceira empresa. O pai do outro sócio é sócio dos outros 2. Também tem empresa no Mato Grosso do Sul. Não mandam para mim esse faturamento das empresas lá. Já pedi várias vezes sobre mensal o faturamento delas. Não mandam. Como que eu procedo? As 3 juntas não ultrapassam. As daqui de Goiânia. Mas se juntar... A do Mato Grosso? Eu não sei que tamanho que é a empresa lá, né?
Quer comentar, Ronan? Eu não tenho informação nenhuma das empresas lá e eles não mandam. Nicanor, aí, eu não sei, lá na Lei 9.317, quando existia lá o Simples Nacional, lá dizia que o grupo familiar, entre esposa e coisa e tal, isso não foi elencado aí na Lei Complementar 123, certo? Não, aquilo ali ficou para trás. Parece que na sua pergunta, lembrou situação lá daquela lei. Mas o que você tem que se fazer aí agora é observar. Ele pode ter quantas empresas, depois os colegas vão complementar isso aí. Pode os sócios terem quantas empresas queiram, desde que somar todas as receitas, não ultrapasse o limite. O fato de o pai de um, que não é sócio dessa empresa, ter outras empresas, aquilo estava lá amarrado na lei anterior, que não faz mais, não é mais problema agora na lei complementar 123, certo? Então, pode ter quantas empresas queira, que somando-se a receita, não ultrapassando aquele limite lá, 3.600.000, né? 3.600.000. Bom, pode ter quantas empresas queiram, desde que os sócios dessas empresas não ultrapassem com mais de 10% de outra empresa que não faça parte do grupo ali. Se não passa de 10%, também pode ser. Se ultrapassar 10% e ele for sócio do grupo de empresa, mas aqui tem 10 empresas e eu sou sócio aqui dessas 10 empresas, tudo bem, mas eu tenho uma outra empresa que eu participo com mais de 10%, aí eu não posso estar nessas empresas. E eu paro por aqui e deixo o restante com os colegas. Pois é justamente isso aí que eu não tenho controle do faturamento de todas essas empresas que eles são sócios. Pois é, mas você vai ter que chegar aí você vai ter que chegar nos seus clientes que têm essas empresas e perguntar se algum deles participam com mais de 10% de outra empresa. Se participar, bom, você precisa ter essa informação. Justo. Se ele estiver negando essa informação para você, você o notifica. Faça expressamente, fundamenta-se a correspondência, dizendo o porquê que você quer daquela informação e mencionando quais são as penalidades se incorrer. Se eles se negam a fornecer isso para você, que é um risco grande no desempenho da sua função, porque amanhã ele vai te cobrar. Mas você pode fazer isso. Quando você fazer dessa maneira, ele vai te apresentar as informações solicitadas. Faça por escrito, uma vez que você tem certezas que membro dessas empresas participa com mais de 10% de outras empresas. Certo? Deixa o Everaldo comentar aqui um pouquinho. Bem, o que o Ronan falou está bem claro, que a preocupação dele, primeiro, preocupar que as empresas do qual o grupo faz parte, não ultrapassar o limite de 300. Justamente essa que é. Essa é a primeira preocupação. Ela ultrapassou, aí vai para a segunda preocupação do Ronan. Então, o primeiro caso que ele quer falar, vamos supor que todos fossem nacional. Não tem problema nenhum, certo? Aí, mas desde que não ultrapasse a 3.600.000. Tá bom. Mas, então, pode falar. se ele ultrapassar o 3.600.000, todas elas estão fora. Certo? Agora, se ele ultrapassar o 3.600.000, de qualquer jeito, não tem jeito, mesmo que se 10%, 5%, não interessa. Primeiro, a preocupação sua, verificar se ele ultrapassou 3.600. Só. Acho que a preocupação. Isso eu não estou conseguindo. Pois é, a preocupação sua é justamente de tentar obter a receita da empresa do Mato Grosso. Porque até então a legislação você tem conhecimento. Agora, o Ronan já te deu a dica. Notificá-lo. Vai ter que notificar o pessoal, o quadro social da empresa de Mato Grosso, para informar e dizer para ele, se caso a informação for desagradável, falar, acabou a brincadeira. Vocês não escutaram? Essa informação verbal já foi dada, agora falta documental para a gente ter como prova, né? Então, bom, esse negócio de verbal, Nicanor, não existe entre nós e os clientes, sabe? Aí ele vai fazer igual um cliente do Everaldo falou com ele. Você tinha que ir de madrugada lá me chamar para me avisar disso. Né? Igual o Everaldo fala, né? Você tinha que estar todo dia me ligando. Ele contou um caso desse do passado aí, não, sabe? Foi assim, você devia ser mais incisivo comigo, me exigir mais, certo? Insistir mais, certo? Mandei a correspondência, tudo. Você devia ser mais incisivo.
Não vou fazer, pronto. Exigente. E eu complemento ainda, se você, mesmo que ele venha reconhecer que você o avisou, mas verbalmente, ele não ficou tão temeroso, você corre o risco de amanhã perder esses clientes, não pelo seu profissionalismo, mas ele pode entrar numa situação complicada e deixar de operar no mercado. Mas quando você apresentar formalmente, quero que você assine a premissa da indicação que a coisa é séria. Entendeu? É que manda ele assinar, quando ele for para assinar, ele vai dizer assim, não, ele vai apresentar para você a empresa. Nicanor, as 3 empresas daqui de Goiânia, dá uma vantagem grande ou pequena? Sobra um faturamento bom ainda? Não. Já está raspando já? Raspando. Então corre logo. E informalmente, como é que é a notícia da empresa do Mato Grosso? É empresa boa? É o mesmo ramo das daqui. E vende o mesmo tanto? Diz que vende mais. Ixi. Isso, informação. Então, eu já tenho certeza que já ultrapassou. Quem sabe você vai ter que retroagir lá para setembro lá e começar a fazer SPED da vida e outras coisas, hein? Eu deixo bem claro para meus clientes o seguinte: caso eu tenha que refazer qualquer documento, qualquer situação, novas bases de acordo salarial a ser combinado. Nada é feito pelo que já pagou. Isso tem que ser citado na correspondência. Se você fez a correspondência citando tudo isso, dificilmente você vai fazer o que você falou aí. Mas o mais importante é citar isso no contrato de trabalho. No contrato de trabalho também é importante. Porque lá também tem, no meu contrato. Pode trazer o microfone aqui, ó, fica com ele aqui sentado aqui, que você vai passar ele para o Rally aqui agora. Medida provisória. Então, vamos falar, nova medida provisória. Essa nova medida provisória aí, que está alterando aí uma série de, inclusive os benefícios aí, era 15 dias que o empresário tinha que arcar, toda a história desde o início da CLT, agora vem jogando esse custo adicional para os empresários. O outro fato, me parece que eu não li ela não, mas parece que o PIS agora vai ser proporcional. Eu acredito o seguinte: o que afetou mais os empresários foi justamente a extensão dessa licença auxílio-doença mais 15 dias, né? Agora, as outras questões eu acho que foi até bem acolhidas, porque para nós, empresários, vai melhorar um pouquinho, porque o cara trabalhava, assina a carteira 30 dias, aí tá bom, porque eu vou receber o abono. Quer dizer, cortou isso, passou para 6 meses. Né? Então, já melhorou bastante. Quanto ao seguro-desemprego também, ele inverteu, né? Porque o primeiro recebimento do seguro-desemprego era 6 meses, e o último era 1 ano e 6 meses. Então, inverteu. O primeiro recebimento é com 1 ano e 6 meses, né? 18 meses. Aí, depois, ele pode 1 ano e depois, na terceiro recebimento, ele pode trabalhar só 6 meses. Quer dizer, melhorou um pouco, porque era uma indústria do seguro-desemprego, praticamente, né? Todo mundo tinha aquele jeitinho de chegar e você fala para o patrão que não como é que chama lá com a parceria quando Qual o nome dela? Solidário. Você é solidário, não é corrupção. A outra lá, fugiu tudo hoje, o ano novo, tá bom para mim não, mas então, fraude. Pois é, mas o caso, vamos supor, o indivíduo registrou dia 1º de novembro. Ele não vai ter direito, quando chegar lá vamos supor que ele trabalha o ano todinho, um ano inteirinho, ele não terá direito de seguro-desemprego? Se PIS lá no ano anterior? Não, se ele trabalhou o ano inteirinho, ele tem, ué. Mas ele começou a trabalhar em novembro. Não, aí o ano... É proporcional. Aí vai ser proporcional. Agora vai ser... Se ele trabalhou 6 meses, espera aí, primeiro. É assim, ó. Ele ganha um 12avo, ele tem 15 dias. Não, vai ter 15 um 12avo. Como é que vai ser isso aí? Um 12avo, Um 12avo por mês, aí. Considera como 15 dias, velho. Agora, 15, vai ser a mesma contagem dos 15 dias? Sim. Agora, no meu entendimento, se você trabalhou 6 meses, ele já tem 12 avos. Agora, se ele trabalhou menos de 6 meses, aí é proporcional ao tempo que ele trabalhou. 1 12avos, 2 12avos, 3 12avos. Certo? Quer dizer que ele trabalhou 6, ele tem 12.
tem 12. E se ele trabalhou 5, ele tem 5. 12 avos. Certo? O cara entrou no meio do ano, em julho, dizer, em agosto. Estragou muito isso aí no caso dos benefícios, né? Por exemplo, o cara que aposentava, do dia que ele adoeceu, ele, passando o 16º dia, ele já tinha direito à aposentadoria, ou se fosse encostado. Agora, só em caso de acidente de trabalho que ele vai ter essa licença ou esse benefício de imediato. Se for doencinha, só depois de 60 dias que ele vai requerer. E ali, é bom também esclarecer também que, no caso de pensão por morte, né? Se a viúva tiver menos de 44 anos, vai ganhar só 50% daquele valor. Né? Eu achei isso muito injusto, essa situação aí, né? Não. Com determinada idade, tem mais não sei quanto. Pois é, não. O pior foi que isso ela, aí, viu? Otávio, eu não peguei, não li, mas se ela tiver menos de que quantos anos? 44 anos. Se a viúva não tiver 44 anos, ela não consegue. Proporcional, recebe proporcional. Ela vai receber. Marido recebia. Ela vai receber 50%, mais 10% por cada filho, e durante 3 anos. 3 anos. Só. Se ela tiver menos de 44 anos. Agora, se ela tiver mais de 44 anos, aí é vitalícia. Aí é vitalícia. Normal. Deixa eu... Pode falar, Ronan. Deixa o Ronan comentar aqui. Por que dessa parte aí? Porque o governo entendeu, e eu também vejo assim, quantos pensionistas que estão aí ainda com a idade jovem e recebendo do governo e às vezes desempenhando até outra atividade e ganhando dinheiro e com condição ainda de contribuir e trabalhar e vivendo por conta do governo. Quantas viuvinhas de motoqueiro não tem aí, né? Então, e o governo fez isso aí exatamente para tirar essa sangria do governo e nós pagando isso aí. Eu acho correto essa medida. Eu só espero que tenha a condição de verificar que já pensou uma viúva com 20 anos, fica com uma criança recém-nascida, com 3 anos só, será que tem condições de cuidar? Então isso aí eu acho que tem que ser verificado caso a caso. E eu não sei se vocês verificaram, eu não tive como ler, mas me parece que o Ivi Gandra, ele disse que é inconstitucional. Então eu acredito que vai haver alguma coisa aí. Outro detalhe também que a gente tem que verificar, que quem ganha normalmente o 14º, o PIS, o abono do PIS, na maioria são essas pessoas que são menos assalariadas. Até 2 salários mínimos, né? Isso, e são as pessoas que têm mais rotatividade. Haja vista que, se você analisar, um servente pedreiro e tudo, quanto tempo ele fica desempregado durante o ano, né? Então, eu acho que tem que se analisar esses casos, né? Na realidade, Zé Walter, a política social é muito difícil de você agradar todo mundo, né? Mas você viu também aqueles pescadores artesanais lá, os bichos estavam recebendo lá em Manaus e morando no Rio de Janeiro. Outro detalhe... Trabalhando lá no Rio de Janeiro e recebendo salário de pescador lá, seguro-desemprego de pescador. Outro caso que temos que analisar também, aposentado vai perder 3,50 e poucos % agora, porque o reajuste do salário mínimo ficou um pouquinho acima e o reajuste da aposentadoria vai ser mais baixo, 3,53 me parece. Mas nós vem perdendo isso aí desde 92. Né? Então quem tem, eu fiz uma análise, até coloquei no Face, quem tem um salário, uma aposentadoria hoje de R$ 748, é um pouco acima do salário mínimo. Em 2015 vai receber só um salário mínimo. Onde é que nós vamos parar? E não tem condições de resolver nada? Mas a política do governo, desde 2000, o Lula entrou em 2000, o Fernando Henrique Cardoso em 98, né? Vendeu do Fernando Henrique Cardoso o salário mínimo ter ganho real, certo? Então, obviamente, eles querem pôr um salário mínimo mais forte, mas esquece dos aposentados, que os aposentados chegam na época que só o remédio vai o salário inteiro, né? Exatamente, esse é o problema. Aí é o problema, sério. Pois é, você quer comentar daí? Não? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Agora,
com o advento aí das empresas prestadoras de serviço entrando no Simples, vamos pôr, tem muita gente que faz as contas do planejamento tributário, não dá, mas vamos supor que um representante comercial que entrou para o Simples, ele não vai ter retenção de imposto de renda, de PIS, COFINS, não vai ter, né? Eu não li, não. Tem uma instrução normativa de hoje lá, né? A 1540, alterando a 1234. Tem uma série de coisas sobre essas retenções. Eu não vou fazer nenhum comentário porque eu não li, é grande. Então foi bom. Depois nós lemos. Porque, no meu entendimento, elas não são contribuintes de PIS, nem COFINS, nem imposto de renda. Uma vez não sendo contribuinte de PIS desses tributos, obviamente elas estariam isentas de fazer a substituição tributária, ou a retenção, aliás. No Simples, você ia fazer aquela declaração lá de desistência. Lá da 10.833, baseado na 123, né? Agora, a sequência disso aí, não sendo do Simples, é que eu falei. Tem uma série de alterações teve na outras instrução normativa 1540. Tá ok. Divulgada hoje. É bom. Pode, enquanto o Ronan fala, é dentro da retenção? Que você falou. Então pode falar. Não, eu estou na dúvida, eu estou com representante, não é um valor pequeno da movimentação dele, em torno de 10 mil por mês, mais ou menos. Eu quero saber assim, no Simples Nacional, pelo que eu estava vendo lá, não começa com 16 e 92. Então, a maioria dos casos então, não compensa na lei de hoje, do presumido. Você tem que fazer o planejamento, porque depende, se ele contribuir só com salário mínimo, só tem um prolabore, deve ter 2 prolabore, deve ser 2 sócios no mínimo, né? Isso. Deve ser 2 prolabore. No presumido, você vai pagar 20% a mais no prolabore. Então, você vai aplicar os 20% no prolabore. Mais 16, no caso, o ISS hoje está 2, mas quem sabe que a prefeitura não pode passar para 5, entendeu? Mas está em 2, vamos pôr 2. Então, daria 13,33. Né? Aí a diferença vai lá na contribuição sindical, no certificado digital que ele tem que comprar. Aí você vai fazendo um custo-benefício. Nesses custos-benefícios que você vai ver. Às vezes empata, às vezes dá diferença de R$100. Agora, já para um faturamento maior, você tem que ver como é que se ele vai querer investir. Tem folha de pagamento? Ele tem 1, 2, 3 empregados, fazer as contas, porque a previdência dele é bem maior do que do Simples. Entendeu? Então, você tem que fazer o planejamento justamente para você sentir se compensa. Quer dizer, se der R$100 de diferença a favor, às vezes compensa, porque só as obrigações que o lucro presumido tem é diferente do Simples. Né? Ok? Tem, inclusive, essa questão da retenção dos impostos. Ele deixa de fazer a retenção dos impostos, vai receber mais, vai entrar mais receita, de imediato, né? Porque depois ele tem que pagar de novo. Depois tem que desembolsar, aí vai pagar. Aí ficou de boa, né? Porque ele era impedido. E aí o comércio agora alavanca mais. Né? Tranquilo. Deixa o Ronan comentar aqui. É muito oportuno esse questionamento sobre essas empresas prestadoras de serviço, principalmente aquelas que tem lá na tabela 6, ser levantada agora, que nós estamos no início do mês, e terão que fazer as suas opções agora. E a Receita Federal, ela vai, as datas de janeiro, que ela vai julgar todos os pedidos de processamento, é o dia 9, 16 e 23. Às vezes a pessoa deixa para fazer a opção lá no final do mês. Ou ele deixa de fazer a opção e depois ele pode perceber que era vantajoso ou empresário cobrar dele. O que é que eu tenho dito para os meus clientes nessas condições? Olha, naturalmente a sua categoria foi representada lá por você junto aos legisladores. A própria lei do Simples é um benefício para empresas. Onde então, por que colocar aquelas empresas se não há benefício? Então, eu parto por esse princípio. O Simples é um benefício que o governo concedeu à empresa. Essas empresas, todas as categorias, foram representadas lá. Todos os segmentos foram representados pelo pessoas, empresas relacionadas. É um benefício. Então, eu já vejo assim, superficialmente, por exemplo, na área federal, vai se ajuntar ali vários tributos, PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social,
em uma guia só. Isso para nós contadores, nós também estamos ganhando com isso. O empresário também está ganhando, porque ele vai estar recolhendo aí vários impostos em um só. E tem as outras, a oportunidade que ele tem amanhã ou depois, ele quer aumentar a sua retirada para o labor. Às vezes hoje ele não tem, mas amanhã ele poderá querer. E também tem a época certa de se fazer a opção. Então é dizer para esses clientes, olha, o meu posicionamento é fazer a sua opção e deixar correr se o ano. Lá não deu certo, achou que não foi vantagem, exclui-se do ano, exclui na época devida, que é dezembro, janeiro. Na realidade, hoje está até simples, né? Se você não tiver débito nenhum lá, você jogou lá, já sai a manifestação na hora. Um quadrado no simples, opção simples. Então, pensava que ia realmente fazer aquele julgamento no dia 6, dia 9, que eu estava falando de 16, mas já está saindo de imediato. Você enquadrou lá, já sai o resultado na hora. Mas sai se a empresa não tiver pendência. Não tiver pendência, é lógico. Se não tiver pendência, tem que resolver. Microfone lá para o branquinho, lá. Quem está com o microfone? Eu pensei que você ia falar aí dos advogados. Por que o advogado está no anexo 4, né? O que você acha? Acha que é vantagem ou não? Hoje mesmo o advogado me ligou. É a tabela, a melhor tabela que tem é a 4, né? Principalmente se tiver ali 2 secretárias, uma secretária, já é vantagem. E boa. Porque, na realidade, o que acontece com o Simples, que o Ronan até comentou aí, que os representantes das categorias brigaram, mas jamais os representantes das categorias pensavam que o governo ia aplicar essa tabela. Quer dizer, essa tabela desmoralizou, ela não merecia essa propaganda política que o governo fez em cima. Agora todo mundo é simples, todo mundo pode aproveitar. Olha, você vai fazer um planejamento tributário aí, você vai aproveitar o quê? Está médio 40% a favor, 60% já não compensa. Ela desrespeitou. Quer dizer, ele pegou lá e falou assim, ó, dentro do Simples, o representante está pagando 13,33, vamos pôr 16 aqui, ué. Por quê? Que vantagem? Vamos supor que eu não tenho folha de pagamento, não tem nada, não tem planejamento de fazer um prolabor grande para a futura aposentadoria. Quer dizer, eu vou optar? Não vou optar. Agora, se eu já tenho, vislumbro uma aposentadoria futura, um prolabor maior, lógico, aí eu vou fazer as contas. Aí eu vou contratar 2 secretárias, que até então estava pagando só o salário mínimo, agora eu vou pagar o salário real dela. Tudo bem. Quer dizer, então você vai jogando, vai fazendo as continhas aqui, vai cercando. Agora, no secão, quer dizer, você olha lá, por que eu pagava 11,33, eu vou pagar agora 16? Aí é negócio de inglês, né? Quer comentar mais alguma coisa aí? A respeito... Para dar uma chodaira ali primeiro. Não, vai, dá uma volta, depois volta. Se alguma coisa, é outro assunto também, como é que está aí o fomento? Porque eu quero entrar nesse aqui, até só juntar os documentos, trazer aqui. Está sendo divulgado, porque parece que a minha carta é a número 3, né, Veraldo? Parece que ninguém está interessado, né? Bem, quanto a isso aí, nós mandamos e-mail para todos, colocou no site aqui, está bem claro aqui no site. Está no site aqui, ó lá. Aqui. Agora, se quiser mais do que isso, nós temos que ir lá na porta dele, ó. Vamos ouvir o Otávio aqui um pouquinho, que o Otávio conhece um pouquinho do Goiás Fomento. Inclusive, eu quero. Não dá até para comprar uma moto também. Pois é, deixa só ele comentar. Não, você compra moto, compra um carrinho. Só queria fazer um comentário de umas coisinhas aí que está alterando a legislação, pessoal. Tá. Então, agora mesmo, Otávio, eu passo para você. Já falaram dele? Já falaram? Já falamos, rezamos para ele, tudo. Geraldo, quer comentar aí? Deixa o Ralo falar um negocinho aqui, depois o Odair comenta. Eu estive verificando, esse fomento está com juro muito alto. Hoje juro alto? Uai. Hoje eu peguei um empréstimo de R$10 mil com juros de 0,4%.
Que? 0,04%. Ué, mas estão falando em aumentando o juros, o cheque especial Pois é, aumentou mas tudo. o Banco do Brasil tem uma linha do MPO, que é juro baixo. FCO? MPO. MBO? É Uai. juro lá embaixo. Então, dependendo da coisa, é melhor abrir uma conta do Banco do Brasil e partir para um... Mas tem esse empréstimo aí, sai para consumidor final, tem que apresentar um projeto? O que é? Não tem projeto, tem nada. Nada? Simplesmente o que vai valer aí a calção. É o cliente. Não, é o cliente o fiador. e o banco. O fiador. Não, eu não tenho fiador, não tem nada não. É o cliente e o banco. Mas sai um... É a sua relação com o banco que vai adiantar isso aí. Você tem uma boa relação, você tem um bom saldo médio lá, né? No máximo 9 meses. Não, então... Hã? O pagamento só em 9 meses? 9 meses. Mas em compensação compensa. Eu, por exemplo, é o seguinte, 10 mil reais. Em 10 mil reais eu vou pagar 324 reais de juros durante os 9 meses. Deixa eu falar um negócio para você, Raul. Pessoal, no dia 18 de novembro, nós tivemos uma reunião lá no Conselho Regional que tratou sobre isso daí. É porque envolve duas operações. Eu vou falar para você porque eu tenho conhecimento e minha esposa é analista de crédito lá da Goiás Fomento. Quando você pega conjugado um financiamento para investimento, compras de materiais, ou compras de máquinas ou móveis para o seu escritório, conjuntamente você pega um capital de giro. O capital de giro, o juro é muito mais alto do que o juro para investimento. Então, eu aconselho a vocês, essa reunião está do dia 18 aqui, ó. Tem o erro aqui, viu, doutor Wesley? Do dia 18 de novembro, vocês dão uma assistida nessa palestra lá, que o Álvaro, que é o diretor de operações da Goiás Fomento, ele falou com bastante propriedade a esse respeito. Porque às vezes você está pegando uma coisa conjugada e soma o juro do capital de giro seu com o juro seu do seu investimento. Eu estou com uma empresa, um laboratório que nós estamos instalando aqui em Goiás, e o proprietário estava com essa situação. Eu falei, não senhor, só pega o dinheiro para investimento. Aí quando ele foi verificar, a diferença caiu lá para trás. Ele estava correndo no Banco do Brasil e voltou na Goiás Fomento. Tá? Então, eu só queria... Pode comentar à vontade. Fazer um comentáriozinho aqui com relação à Instrução Normativa 1531 da Receita Federal, que determinou aí que algumas atividades, ela já especificou que aqueles códigos de profissões do médico, né, odontólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, né, advogados e psicólogos e psicanalistas, para você fazer o cálculo agora do Carnê-Leão a partir de janeiro de 2015. Janeiro de 2015, a Receita Federal vai disponibilizar um programa do qual você vai inserir o CPF das fontes pagadoras e os valores, para que você possa fazer o cálculo do Carnê-Leão. Bom, se você instalar esse programa na sua máquina, você poderá, no fechamento lá do mês de dezembro, fazer a importação desses dados para dentro da declaração daquela pessoa que você está fazendo o Carnê-Leão. Se você não utilizar esse programa, que é um programa que chama de multiplataforma, né, que deve ser de várias situações aí, você vai ter que fazer isso na declaração de imposto de renda. Você vai ter que identificar CPF a CPF, mês a mês, para fazer isso. Então, uma da situação é essa, é observar bastante isso daí, a Instrução Normativa 1531. Ela é bem simples, mas já está disseminado aí na mídia, aí, tanto jornais, saiu na FENACOM hoje, aí, o Everaldo passou também isso aí para a gente aí. Então, essas atividades, a partir de janeiro, vocês tomam certo cuidado aí. Competência janeiro de 2015. Né? Outra novidade aí, pessoal, é o que se chama a Nota Fiscal Goiana. Ela foi divulgada aí no mês de dezembro aí, e, ao que parece, as empresas que entregam a escrituração fiscal digital estão automaticamente cadastradas dentro dos sistemas. E que a partir de 2 de fevereiro,
As pessoas que solicitaram o CPF, está previsto na resolução, na lei que trata da nota fiscal goiana, que o consumidor final pode requerer o CPF mesmo nas compras que está sendo efetuada agora no mês de janeiro. E depois ele ir lá no sistema e cadastrar no sistema para que ele possa concorrer a prêmios e descontos aí de PVA, né, que é mais favorável aí. Hã? Não, IPTU não. É ICM. Não, nem nota fiscal de serviço não entra. É para desconto de IPVA. E outra situação também que estão dizendo aí, que naquelas ocasiões, Dia dos Namorados, Dia das Mães, né, que são épocas boas aí para o comércio, haverá prêmios, né, está previsto aí até R$1 milhão em prêmios, né? Então quer dizer, a cada 100 pontos que você adquirir, você vai ganhar um cupom fiscal digital que vai ficar agrupado lá no seu CPF dentro do site para que você possa concorrer a prêmios aí, né? Outra coisa é com relação à DIRF, né? Uma licitação que é entrega até dia 28 de fevereiro. E eu sempre falo nisso daqui com relação àqueles descontos, né, que as operadoras de cartão de crédito fazem o processamento. Ali, se vocês têm que fazer aquilo, porque os seus clientes vendem a cartão de crédito e a operadora de cartão de crédito te cobra uma comissão de 3,5% para fazer aquela transação. Então, ali tem uma incidência de imposto retido fonte sobre aquele valor, às vezes até centavos, mas do qual nós estamos obrigados, né, a fazer. Existe também aí a possibilidade também de quem faz distribuição de lucro, no valor acima de R$76 mil, tem que fazer o informativo na DIRF. Quem teve rendimento acima de R$26.816 tem que informar. E rendimentos sem vínculo emprecatício de aluguéis, né, e honorários, né, profissionais liberais aí, acima de R$6 mil tem que constar na DIRF, mesmo que não tenha tido retenção. Tá? Então, o sistema era isso que eu queria só alertá-los, né? A Instrução Normativa 1531 determinou, né, quais são. Ó, é médico que trata do profissional liberal, médico, odontólogos, fonoaudiólogos, advogados e psicólogos. Então, aí, consultei no site hoje da Receita, antes de vir para cá, não foi disponibilizado ainda o programa para fazer esse cálculo, tá? Não confunda ele com aquele programinha que tem lá no site da Receita de cálculo de Carnê-Leão, tá? Vai ser um outro programa, viu? Hã? Tem nada a ver com esse cálculo, não, e nem o programa que calcula lá do livro caixa, lá, que tem alguma coisinha, não é isso não. 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 O nome Nota Fiscal Goiana foi para determinar, ou seja, um nome de um programa que determinou. Então, o SF não vai acabar. O SF continua. Hã? Não, peraí, Zé Walter. Nós temos o artigo 167B do nosso regulamento que determina que, em substituição ao cupom fiscal, você pode emitir a nota fiscal eletrônica, tá? Em substituição ao cupom, desde que você tenha um identificador, CNPJ, inscrição estadual ou CPF. Aí você pode pedir a dispensa do SF. Tá? Agora, eu vejo assim, eu tenho situações que empresas nossas que tem o varejo, né, que é impossível ficar emitindo nota fiscal eletrônica todo dia. Hoje, por exemplo, o site da Cefaz no dia de ontem e no dia de hoje estava daquele jeito, paralisante. Como é que você põe tudo na emissão de nota fiscal num sistema varejista? Eu, no meu entendimento, eu acho que eu manteria. Se tem um cupom fiscal, ainda mantém um cupom fiscal. Principalmente agora, com esse programa da nota fiscal goiana, que vai ter um fluxo de nota fiscal muito grande. Certo? Agora, você também vai vir a nota fiscal de consumidor eletrônica em substituição ao cupom fiscal. Isso é um outro programa, né, fora desse daqui, tá? Deixa o Ronaldo falar uma pergunta para você. Otávio e os colegas. É sobre a nota fiscal eletrônica.
A empresa ela emitiu a nota fiscal para o seu cliente. Esta nota fiscal, tudo corretamente, ela emitiu com um certificado digital. Teria que ser emitido em parcelas, o pagamento daqueles produtos, digamos em 3 parcelas. Ou foi o contrário, ela emitiu em uma parcela, e o correto era 3, ou era para ser uma e foi 3. Depois, nesse prazo assim, ela emitiu a nota fiscal e o certificado venceu. Ela fez-se outro certificado digital. E foi, através da carta de correção, corrigir aquela informação, porque o destinatário da mercadoria insistiu, queria que corrigisse, que não era daquela forma, as formas de pagamento. Mas ela não conseguiu fazer mais a empresa, porque disse que não conseguia fazer, que era outro certificado. Via informação lá da Cefaz dizendo que aquela nota foi emitida por um certificado e que agora estaria usando outro, portanto, não poderia corrigir. Não justifica não, Ronan. Não justifica? Não justifica essa situação, não. Não justifica em que sentido, Otávio? Sim. É porque o certificado digital ele é feito para o CNPJ. A Divinotaria ela pode até me esclarecer esse respeito. Ele é feito para o CNPJ, não tem nada a ver com isso, não. Não tem nada a ver o fato de ter expirado aquele certificado e feito outro. Não tem. Pois é, foi essa a argumentação. Mas e isso aí poderia ser corrigido mediante a carta de correção eletrônica. Como? Eletrônica. Eletrônica, carta de correção eletrônica. Não justifica isso, então, o certificado não justifica. A empresa é do Simples? Não, não é do Simples, sabe? Ela tem EFD, sabe? Tem um suporte na Cefaz, 3.2.9.2000. 3? Repete, Divina, para mim, por favor. Pois é, então, nós tivemos até lá no fisco, aí o auditor disse o seguinte, para o fisco, para nós, tanto faz ser uma em parcela, como em 3 parcelas, não faz diferença, uma vez que o imposto foi pago. Isso tem que se resolver administrativamente entre as duas empresas. Elas que vão. Mas eu notei que, de repente, eu passei essa informação para ele, de que ele se resolvesse administrativamente. Aí, como o Otávio Júnior está aqui, conhece isso, de repente, poderia atender o meu cliente em retificar essa informação, que ele não conseguiu fazer a carta de correção, sabe? Ronan, talvez o procedimento para fazer a carta de correção, porque se você tem que abrir a nota fiscal no seu sistema onde você fez a nota, vai lá, corrige assim, no sentido que você tem que estar com ela aberta para você pegar o número-chave dela e juntar ela na carta de correção. Talvez o procedimento na hora de executar essa carta de correção é que está tendo essa dificuldade aí para fazê-la. Então, você tem que pegar o número-chave dela, vincular na carta de correção e alterar os dados que você está pretendendo alterar. E enviar para a Receita Federal, para a Cefaz, de acordo com o seu certificado que você tem. Ok. Você tem que abrir para pegar o número-chave dela, né? De todo jeito. Porque nas empresas que a gente trabalha com... chama aquele box, né? Então, cada mês a gente tem as notas fiscais nossas armazenadas dentro do sistema. E quando acontece alguma coisa, vai lá naquela nota, abre a pasta, acha aquela nota, pega o número chave dela para fazer a carta de correção. Todas, é isso mesmo. A gente imprime, a gente faz a vinculação dela, né? Porque a gente não está usando mais papel, né? Imprime em PDF, vai e joga as cartas de correções referentes mês a mês, entendeu? Separado tudo mês a mês, tudo em PDF. Tem um prazo, Otávio, aí para se fazer essa correção? Não. Eu na legislação não vi nada de prazo. Não menciona prazo. Não menciona prazo, não. É prazo para cancelar 24 horas, né? Mas para
Esse procedimento corrigir, não. Aí o interessante, senhor Ronan, é porque se houver alguma alteração na carta de correção, e para quem faz o SPED, né, ela tem que ser já de imediata, né? Não pode ser Não pode demorar né? muito tempo, né? Realmente, você vê esse grupo de estudo nosso é muito importante, né? Porque eu tive lá na fiscalização, né? E aqui a gente está percebendo que a Divina colocou, o Otávio colocou, a gente tem que aprofundar mais isso aqui, né? Entrar em contato para... Pode ter o caminho, sim, de atender o meu cliente. E o auditor teve dificuldade lá em nos atender, sabe? Everaldo. Ele emitiu, colocou um vencimento só, que seria, a nota fiscal seria uma fatura, né? Então não colocou o vencimento das outras. Agora eu pergunto, ele não emitiu a duplicata certa? Pois ele emitiu em 3 faturas, era isso. Mas o cliente queria pagar em uma fatura só. Ele meteu então é o contrário. Eu pensei que ele tinha emitido em uma só e era em 3, né? Não. Ele emitiu em 3 e ele quer pagar em uma. Exatamente. Eu acho que não tem problema nenhum também aí, porque se ele quer pagar em uma, ele paga tudo de uma vez. Melhor ainda, o outro, melhor ainda, certo? Não sei por quê. Administrativamente, né? Administrativamente, está reclamando, certo? O cara deu em 3, era só em uma, certo? Everaldo. Agora, se fosse... Seu Everaldo, eu posso dizer um negócio para o senhor? Pode. É porque as grandes empresas que estão trabalhando hoje, ela pega o arquivo XML, ela já alimenta o contas a pagar, já alimenta o seu controle de estoque. Então é por causa disso. Aí chega lá em 3 pagamentos. Não, eu fiz isso aqui para fazer um pagamento só e pronto. Então é o financeiro da empresa que está envolvido nisso, né? Eu não sei que alguém que trabalha em grandes empresas sabe disso. As empresas para as quais nós trabalhamos, a gente não aceita lá mais chegar com a nota só no papel. Se não tiver o arquivo XML, nós não recebemos a mercadoria. Porque isso aí nós temos da entrada de dados nos nossos sistemas, tanto no controle de estoque como no contas a pagar, a gente tem que ter esse controle. Aí se for a gente perde o controle. É o caso lá, né? Programou para 1, fez em 3 e falou, não, corrige, porque senão o sistema de contas a pagar dele fica errado. É isso. Eu não vejo assim tanta negatividade, certo, para recusar essa nota, não. Eu não vejo. Agora, é o seguinte, agora eu pergunto, aí era em uma só, colocou em 3. Aí você chegou e colocou a carta de correção. Como que eu entraria lá no programa para alterar esse GML? Eu fico pensando aqui, certo? Eu acho que se ele emitiu em 3, vai pagar as 2 duplicatas só, certo? Eu acho que não tinha muita... Ele altera, Everaldo, ele altera lá dentro, ele altera a nota, a carta de correção altera a nota. Aí você busca o XML dela de novo. Tá bom. É assim que a gente faz. Hã? Não, mas eu estou falando administrativamente, que o senhor Ronaldo está falando, é isso. Faça a carta de correção, fez. Tudo bem, está lá no sistema. Eu, com a certificação digital, vou lá e busco ela de novo e trago para dentro do sistema. Ela já está corrigida lá, ó. E se eu quero consertar, eu vou buscar ela de novo e baixo ela novamente. Cancela e manda de novo, certo? Exato. Tá bom. Então é o seguinte, vocês falaram de nota fiscal consumidor, certo? Então não vai sair agora, não? A nota fiscal consumidor para substituir o SF. Vai ser lançada junto com o programa da nota fiscal goiana. Pois é, em fevereiro. Agora? Em fevereiro. Fevereiro, prorrogar para fevereiro. Então, automaticamente, quando sair a nota fiscal goiana, vai sair a nota fiscal de consumidor eletrônico. E ela, obrigatoriamente, vai substituir o SF? Sim. Então aí, ó, tem que substituir. Não precisa. Já foi falado aqui o ano passado que não precisa nem pedir dispensa, ué. De SF mais, ué. Se você quiser tirar o SF, você pode tirar. Não chega a multa, não. Não precisa pedir a dispensa, não? Não precisa mais, não. O ano passado a gente já discutiu isso aqui. Ué. Não é dispensa? Não, mas não. A ID1 tem que ter. Tem que ter a nota fiscal eletrônica. Consumidor. Não, nota fiscal eletrônica e cupom fiscal. Agora, vai vir a nota fiscal de consumidor eletrônica que vai substituir o ECF. Pronto. Não. Está obrigado a ECF, não implantou ainda porque o CEAL está esperando a fiscal do consumidor.
Se você implantar a nota fiscal eletrônica, É uma piadinha. nota fiscal eletrônica, você não precisa de colocar ECF. Peraí, deixa ele. Rapaz, vai para a parte mais prática para você. Pois é, ué. Consumidor. Nesse caso é consumidor, ué. E outra coisa que eu tive verificando também é que essas máquinas hoje, essas máquinas térmicas, a MP4000, quem conhece aí, aquela térmica de papel amarelo, que lá embaixo ela gera aquele código de QR Code, ela vai poder emitir a nota fiscal de consumidor eletrônica, desde que ela esteja vinculada à internet, ligada numa máquina. Tá? Vai aproveitar ele também. Isso aí está bem explicado aí. Tá? Ela já puxa. SCF é igual a Everaldo fala, né, Zé? SF. Aí hoje me ligou, não vou falar. Eu posso falar, pode. É muito. O SF. Mas, Everaldo, e agora, certo? Vocês colocaram aqui que tem que apresentar em junho o SF, certo? Então, agora, quem tem SF. Mas o que você está fazendo, SF? É cupom fiscal, tem que colocar do lado aqui que é emitido cupom fiscal? Pensando. É SF com SF. Pensando que aquele SF era. O microfone está aqui. Esse fiscal digital está obrigado já a buscar o Goiânia aí? Repete, lá. Não, eu tenho uma garagem de veículos lá, duas, que usa aquele bloco de nota 1, aquele grande. Porém, eu apresento... nota manual. Manual. Eu apresento a FD. Então, ele já está obrigado automaticamente, a partir de janeiro, da nota fiscal Goiânia, hein? Não. Só vai participar desse programa quem tem nota fiscal eletrônica e cupom fiscal. Tá? As notas manuais não estão no sistema. Porque você comentou que falou, automaticamente quem apresentou FD em 2014... Escrituração fiscal digital. Apresenta. Tá. Se apresentou, você pode até entrar no site da nota fiscal eletrônica e verificar se a sua empresa está cadastrada. Se ela apresentou escrituração fiscal digital, ICMS e IPI, no ano de 2014, automaticamente ela já está cadastrada dentro do programa da nota fiscal eletrônica. Aí eu vou abandonar aquele bloco. Aí eu não sei como é que você vai fazer, não, porque não vê essa previsão, não. Porque a sua nota é manual. Entendendo? A sua nota é manual, não é eletrônica. Aí como é que a Secretaria da Fazenda vai conseguir computar aquilo lá? Você vai mandar a escrituração fiscal digital? Você está mandando detalhado ou não? Detalhado, né? Isso é partir de competência de janeiro, né? Fevereiro para frente. Não, então dá tempo ainda para a gente... Dá. Outra noticiazinha, pessoal. E o Marcelo prometeu sair agora em janeiro o XML de todas as empresas. Presumido, real, desde que não seja superior a 2.000 notas a empresa. Otávio. A partir de janeiro agora, amanhã eu vou ligar para ele. O colega passou uma mensagem aqui, perguntou, está assistindo a gente, perguntou o seguinte, se a empresa ela não tem SF, mas ela tem a nota fiscal eletrônica, ela vende com cartão de crédito, tem algum problema? Não. Eu nunca tive esse caso, falei, não, vou perguntar aqui. Então tranquilo, quer dizer, aí ela passa no cartão e tira a nota no valor, acabou, né? Beleza, então tá bom. Vamos embora? Vamos embora. Bora. Isso. É isso, ótimo. Vou colocar.